Hoje é domingo, 2 de outubro de 2022. Nós estamos começando a nossa 111ª reunião às 17 horas, que é a nossa reunião virtual de estudos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. Estamos continuando o nosso estudo, do conceito Rosa Cruz do Cosmo, no capítulo Método para adquirir o conhecimento direto. E hoje o nosso assunto será como os veículos internos são construídos. Na nossa apresentação, nós vamos abordar alguns itens muito importantes, mas antes veja que a gente já passou por todos esses itens nesse capítulo. Semana passada foi o treinamento esotérico e hoje a gente vai ver, então, como os veículos internos são construídos, tá? Nós vamos ver quando ganhamos os germes dos nossos veículos. Quais são os veículos mais evoluídos e quais são os veículos menos evoluídos que nós temos? Quando que esses veículos chegarão à perfeição? E o que devemos fazer para adiantarmos nesse caminho rumo à perfeição dos veículos? Com isso, iniciaremos os nossos estudos, criando um ambiente espiritualizado por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Bom, continuando aí, a gente está vendo, vamos ver que o ser humano, o espírito residente interno, ele tem no seu atual estágio de desenvolvimento 4 veículos, que é o corpo denso, o corpo vital, o corpo de desejos e a mente. Embora esses corpos e esse veículo, a mente, ela estejam intimamente correlacionados e afetados uns pelos outros, o aspirante Rosa Cruz, em sua busca para completa compreensão de suas funções e possibilidades, ele deve estudar cada um desses veículos em separado e de uma maneira intensa. Veja que o ser humano, ao renascer na região química no mundo físico e começando a dirigir os seus veículos, obteve o estado de consciência de vigília e assim continua aprendendo a controlar esses veículos enquanto permanece ativo aqui na região química do mundo físico. Vamos ver então qual é o veículo menos evoluído e o mais evoluído. Vejamos que nessa escala nós temos um corpo denso, que é o veículo mais evoluído que o ser humano possui. E foi o primeiro que ganhamos. E hoje ele está no seu 4º estágio de densidade de evolução. O próximo veículo, o corpo vital, ele está no seu 3º estágio de densidade e que é uma cópia exata do nosso corpo denso. O próximo, que é o corpo de desejos, ele está no seu 2º estágio de densidade. Lembrando que ele não tem órgãos, ele só tem vórtice. E por último, nós temos a mente, que é para nós o menos evoluído, sendo que a sua formação é apenas uma nuvem em volta de nossa cabeça. E a mente está no seu 1º estágio de densidade de evolução, por isso que nós dizemos que ela é similar ao mineral. Vale a pena reafirmarmos que esses veículos, eles não estão no mesmo estágio de desenvolvimento, uma vez que recebemos na forma de germe em períodos diferentes neste atual esquema de evolução.
Assim, vamos ver em que momento da nossa evolução recebemos o germe de cada um dos nossos veículos que temos hoje. Começando pelo corpo denso, a gente vai verificar que nós ganhamos o germe na primeira revolução do período de Saturno, bem no início do nosso esquema de evolução. Já o germe do corpo vital nós recebemos na segunda revolução do período solar, que é o segundo período do nosso esquema de evolução. O germe do corpo de desejos nós recebemos na terceira revolução do período lunar, portanto, o nosso terceiro período do nosso esquema de evolução. O germe da mente nós recebemos na metade da quarta revolução do período terrestre e registra exatamente o momento de nossa vivência aqui neste mundo desse esquema de evolução. O corpo de desejos e a mente, eles não desenvolveram ainda quaisquer órgãos. O corpo de desejos, ele tem um formato de ovoide, e a mente não é senão uma espécie de nuvem envolvendo a região da cabeça e a parte superior do pescoço, ficando evidente que os dois isolados seriam inúteis como veículo de consciência. Entretanto, o ego, ele penetra dentro do corpo denso, liga tais veículos sem órgãos com os centros físicos do sentido e assim obtém o atual estado de consciência de vigília no mundo físico, utilizando para esses veículos como ego, entre eles, os seus três corpos e utilizando a mente como esse elo de veículo. Quando nos referimos ao veículo mais evoluído ou ao mais próximo da perfeição, nós sabemos que muitas pessoas, elas não compreendem essa diferença entre superior e perfeito. Então, não devemos menosprezar o corpo denso ao saber que existem corpos superiores e dele falando como se fosse uma coisa grosseira, uma coisa vil, e olhando para os céus, dirigindo seus olhos para os céus, a gente fica ansioso por abandonar logo esse amálgama de barro terreno para voar nos seus veículos superiores. Certamente, o nosso corpo denso, que é o nosso corpo físico, é o veículo mais inferior no sentido de ser o mais pesado, porque ele funciona na região com maior densidade de todos os 7 veículos, ou seja, ele está na região química do mundo físico. E para relacionar o ser humano com o mundo dos sentidos, com todas as suas limitações que isso implica. Assim, hoje, o corpo denso, ele traz consigo um enorme tempo evolutivo, desde o período de Saturno, e como já lá falamos, está no seu 4º grau de desenvolvimento e, na atual cadeia de veículos que o ser humano possui, ele é o mais organizado e atingiu atualmente um maravilhoso grau de eficiência e, como ainda não é perfeito, chegará o tempo em que alcançará a perfeição. Portanto, hoje a gente pode ver que ele está próximo à perfeição. E nós temos a capacidade de construir o nosso corpo denso. Sabe por quê? Porque nós somos possuidores do átomo semente do corpo denso, e se situa na posição referencial do ápice no ventrículo esquerdo do nosso coração físico. O corpo denso, ele é um instrumento admiravelmente construído, o que pode ser comprovado por todo aquele que tenha a pretensão de conhecer a constituição do ser humano.
O aspirante Rosa Cruz, ele deve observar de modo muito especial que esses veículos superiores só têm valor atualmente porque estão conectados com o corpo dentro, cujo mecanismo é tão esplendidamente organizado. Tem algumas pessoas, muitas pessoas, quando leem o conceito Rosa Cruz do Cosmos, onde diz que o corpo denso, ou também conhecido como corpo físico, é o mais próximo da perfeição que nós temos, o mais valioso de todos os instrumentos, e é o que devemos cuidar da melhor maneira possível. Muitos deles perguntam: não seriam os veículos superiores os mais valiosos e desenvolvidos? E aí nós podemos responder que, no presente, no atualmente, a nossa maior escola da vida, onde adquirimos as experiências necessárias para o nosso desenvolvimento, é quando estamos renascidos aqui. Não conseguiremos evoluir espiritualmente quando morremos, pois não conseguiremos desenvolver nos mundos celestes o nosso lado espiritual. Mas sim, lá nós vamos assimilar o que aprendemos aqui, enquanto vivemos nessa vida terrena. Essa fase na vida do ser humano é o processo de colheita que tudo que aqui vivemos. E na nossa caminhada após a morte, teremos um trabalho árduo na preparação do nosso ambiente, da nossa próxima vida. E para tal, precisamos ter o melhor corpo denso que podemos construir e mantê-lo ativo. Caso contrário, nós não vamos evoluir. Talvez, e tudo leva a crer, que seja pela confusão que se faz com os conceitos das palavras superior e perfeito nos ensinamentos Rosa Cruz. Portanto, o corpo denso é o veículo mais bem organizado de todos que o ser humano possui agora, e tempo virá em que alcançará a perfeição. Na vida comum, a maioria das pessoas, elas vivem para comer, beber, se divertir, usando e abusando das coisas que acham que são suas posses. E muitos ainda vivem para satisfazer sua paixão sexual da maneira mais desenfreada, perdendo muitas vezes a cabeça à menor provocação. Sabendo disso, queridos amigos, queridos irmãos e irmãs, o ser humano sábio, ele deve ser muito grato pelo seu corpo denso e cuidar dele da melhor maneira possível, porque sabe que é, na atual conjuntura, o corpo mais valioso dos seus instrumentos. Especialmente depois que despertou o interesse pelo desenvolvimento espiritual, utilizando o método de desenvolvimento Rosa Cruz, é muito importante ficar renascido aqui o maior tempo possível, porque aqui é o baluarte da evolução, enquanto renascidos nessa vida e nessa região química do mundo físico. No sistema de evolução, os 3 períodos e meio já passados, eles foram empregados na aquisição de nossos veículos e da consciência atual. Agora, os 3 períodos e meio restantes, eles serão dedicados ao aperfeiçoamento desses veículos e à expansão da consciência até o ponto equivalente à onisciência. Os 3 mundos do nosso planeta, que é o mundo do pensamento, o mundo do desejo e o mundo físico, são atualmente o campo de evolução para diferentes reinos de vida, em diferentes estados de desenvolvimento. Mas apenas 4 desses, por hora, nos dizem respeito, que são os reinos mineral,
vegetal, animal e humano. Mas a gente deve lembrar que há muitos outros reinos de vida aqui também. Esses 4 reinos acham-se relacionados com os 3 mundos de maneiras diversas, de acordo com o progresso que essas ondas de vidas que estão evoluindo tenham feito na escola da experiência. A lei que rege a matéria na região química é a inércia, a tendência a permanecer no estado quo. É necessária uma certa soma de energia para nós vencermos essa inércia, para fazer com que se mova um corpo em repouso ou para deter um corpo em movimento, o que não acontece com a matéria do mundo do desejo. Eu vou fazer agora a primeira pergunta. Em qual período o corpo denso alcançará a perfeição? Período terrestre. Na qual parte do período terrestre? Não. No final. Isso. O corpo denso ele começou a se desenvolver no período de Saturno, como a gente já sabe. Passou através de várias transformações no período solar e lunar e alcançará o seu maior grau de desenvolvimento no final do período terrestre. Nosso próximo veículo será estudar o corpo vital. Os veículos superiores que a gente tem, que é o corpo vital, corpo de desejos e a mente, só tem valor nesse atual esquema de evolução nosso porque estão conectados com o corpo dentro, cujo mecanismo é tão esplendidamente organizado. O corpo vital ele é formado por prismas, posto que, refratando-se através desses músculos prismas, é que o fluido solar incolor muda para um tom rosáceo. E nós temos a capacidade de construir o nosso corpo vital porque somos possuidores do átomo semente do corpo vital, que se situa na posição referencial do plexo solar do nosso corpo denso. O corpo vital, como sabemos, é composto de 4 éteres, que é o éter químico, éter de vida, o éter luminoso, também pode ser escrito como éter de luz, e o éter refletor. É por meio deste corpo que manipulamos o mais denso de todos os nossos veículos, o corpo dentro, o qual normalmente imaginamos ser o ser humano completo. Cada molécula do corpo denso acha-se encerrada numa rede de éter que o permeia e impregna de vida. Graças à atividade do éter químico, nós somos capazes de assimilar os elementos que nos nutrem e crescem. Graças às forças que trabalham no éter de vida, que nos permite propagar a nossa espécie humana. As forças do éter luminoso ou éter de luz fornecem os meios de percepção e abastecem o corpo denso com calor. Trabalham sobre o sistema nervoso e sobre os músculos, abrindo assim as portas de comunicação com o mundo externo por meio dos 5 sentidos. O éter refletor, ele guarda as experiências passadas como memória. E as forças que trabalham nesse éter nos permitem governar nossos veículos por meio do pensamento, que é um atributo do ego e não é um atributo do cérebro, nem físico e nem etérico. Quando a energia solar entra no corpo pelo vaso etérico, o raio que se refrata é o vermelho. Essa é a cor do aspecto criador da Trindade, ou seja, Jeová, o Espírito Santo, que é regente da lua, o astro da fecundação. Por conseguinte,
o fluido vital do Sol, que penetra no corpo humano pelo baço, se tinge com uma ligeira cor rosada, e muitas vezes os videntes podem observar circulando pelos nervos, como se fosse a eletricidade passando pelos condutores de uma instalação elétrica. Quando carregados, os éteres químicos e de vida são as vias de assimilação que nos preservam e de fecundação que perpetuam a onda de vida humana. 4 cores do corpo vital são indescritíveis, mas a quinta, que fica no meio dessas 5, é similar à matiz da flor do pessegueiro recém-aberto. Esta é a real e verdadeira cor do corpo vital. A extensão do nosso corpo vital, além do corpo denso, é mais ou menos 2,6 centímetros a 3,8 centímetros. A parte que está fora do corpo denso, ela é muito luminosa e tem uma cor parecida com a de uma flor de pessegueiro recém-aberta. Ela é frequentemente vista por pessoas que possuem alguma clarividência etérica. Portanto, a antiga dispensação, lá nos tempos iniciáticos da Lemúrica, como nos da Atlântida, o caminho da iniciação, ele não estava aberto senão para uns poucos escolhidos. E somente esses poucos escolhidos, eles podiam seguir o caminho da iniciação. Os hierofantes dos mistérios, que eram os guardiões dos sagrados ensinamentos, eles segregavam das castas e tribos alguns indivíduos. E entre o povo judeu foi escolhido a classe sacerdotal dos levitas, e entre os hindus foi escolhido os brahmanes, com o objetivo de proporcionar corpos para os egos suficientemente avançados, prontos para a iniciação. Que depois, esses hierofantes dos mistérios, eles regulavam os casamentos e as relações sexuais entre eles para proporcionar esses corpos avançados. Disso resultou na época, uma raça que tinha o grau apropriado para separar o corpo vital do corpo denso e o poder de despertar o corpo de desejos durante o sono do seu estado de letargia. Desse modo, alguns foram postos em condições para a iniciação, dando a eles a oportunidade que não poderia ser concedido a todos, de tal maneira que o corpo vital se separava em 2 partes, conforme era lá o corpo de desejos de toda a humanidade no começo do período terrestre. Quando esses hierofantes dos mistérios retiravam os discípulos dos seus corpos, ele deixava uma parte do corpo vital, compreendendo o primeiro e o segundo éteres, que é o éter químico e o éter de vida, para realizar as funções puramente animais. Levava então consigo um veículo capaz de percepção, dado a sua conexão com os centros sensoriais do corpo denso. E eles tinham também a capacidade de recordar. Possuía tais capacidades porque se compunha do 3º e 4º éteres, que é o éter luminoso e o éter refletor, que são os meios da percepção sensorial e da memória. Eram elevados pelas mãos desses hierofantes dos mistérios a um estado de exaltação, na qual transcendiam toda a condição física, dando a eles as oportunidades que não podiam ser concedidas à humanidade comum,
que ainda estava muito subjugada ao corpo de desejos. Depois, com a vinda do Cristo, ele chegou e limpou os pecados do mundo. Lembre, ele não limpou os pecados do indivíduo. Ele purificou o corpo de desejos do nosso planeta, que é o mundo do desejo. E a conexão, então, entre os corpos denso e vital de todos os seres humanos foram afrouxados, a tal ponto que, pelos meios que iremos indicar à frente, eles são capazes de separar-se na forma acima descrita. Portanto, nesse momento, a iniciação estava aberta para todos. Vamos só esclarecer um ponto aqui que a gente falou sobre o que são os hierofantes, os levitas e os brahmanes. Os hierofantes, hierofantes dos mistérios, eles eram seres elevados que ajudaram os candidatos à arte de dominar-se por meio de cerimônias que realizavam nos antigos templos. Hoje, os irmãos maiores são os hierofantes dos mistérios menores, guardiões dos sagrados ensinamentos. A Ordem Rosa Cruz, onde temos 12 irmãos maiores, não é meramente uma sociedade secreta, mas sim uma das escolas de mistérios, uma escola que promove as iniciações. Constitui um poder espiritual muito mais potente na vida do mundo ocidental do que qualquer governo visível. Quem eram os levitas? Eles eram membros da tribo de Levi, entre os hebreus. São indivíduos que exerciam serviços de segunda ordem, inferior aos sacerdotes da família de Arão. Eram pessoas religiosas, como padre e sacerdote. É inegável que Levi tenha sido uma tribo como as outras, separadas por Deus para exercer o sacerdote. Eram formados pela família de Arão e seus auxiliares. E de acordo com as escrituras naquela época, não havia menção à música, ao canto como função do levita. O rei Davi teria sido responsável por inserir esse costume nas celebrações, porque ele tocava a harpa e tinha aptidão para a música. A tribo de Levi assume grande importância na história de Israel desde o princípio. Na passagem da Bíblia em Êxodo, os personagens de Moisés e Arão são membros desta tribo e lideram todo o povo de Israel mantido em regime de escravidão no Antigo Egito, que era rumo à terra de Canaã. Moisés se tornou líder espiritual e legislador de toda a nação durante a sua peregrinação no deserto e teria recebido de Deus as tábuas com os 10 mandamentos, além de instruções acerca das leis e das normas de conduta que norteariam a nação israelita pelos séculos seguintes. Os brahmanismo, que é a antiga filosofia religiosa indiana que formou a espinha dorsal da cultura daquela civilização por milênios, se estende de meados do século milênio, antes de Cristo, até o início da era cristã. Persiste de forma modificada, sendo atualmente chamada de hinduísmo. Eram membros da classe de sacerdotes de Brahma e constitui as primeiras e mais elevadas das 4 castas indianas. Estas castas eram formadas por pensadores e letrados, por guerreiros e por comerciantes, nessa sequência de importância. Foram os brahmanes, sacerdotes, que criaram um sistema de castas que se tornou a principal instituição da sociedade indiana.
sem abandonar as divindades registradas nos Vedas. Estabeleceram Brahma como seu principal e o princípio criador. É um conjunto de concepções religiosas, sociais e políticas, oriunda do Vedismo, primitiva forma de religião dos hindus, que tem como base os textos dos Vedas, que é o conhecimento divino, transmitidos oralmente e considerados de origem divina. É só para dar uma explicação. Continuando com o corpo vital, hoje nós sabemos que a principal função do corpo vital é manter a vitalidade do corpo denso. E o período do sono, ele é totalmente utilizado pelo corpo vital para reparar os estragos produzidos durante o dia por nós no corpo denso, não sobrando nenhum tempo para o trabalho externo de qualquer natureza. Mas a partir do momento que o aspirante se interessa pela vida superior e começa a controlar a força sexual criadora, a servir os irmãos e irmãs que estão à sua volta de uma maneira amorosa e desinteressadamente, a cultivar uma disposição mais positiva e não desgastando tanto os nossos veículos durante a vigília, especialmente com preocupações, medo, buscando fortes emoções, ou vivendo para comer, ou ainda correndo risco desnecessário, só para se sentir forte ou indestrutível, terá um tempo menor para a restauração dos desgastes no corpo denso durante o sono, deixando assim um tempo maior para funcionar nos mundos internos, em seu veículo superior. E se fizer muito bem feito o exercício esotérico noturno de retrospecção, que veremos nas próximas reuniões de estudo, ainda terá oportunidade de trabalhar como auxiliar invisível inconsciente. Como a gente já viu nos ensinamentos Rosa Cruzes, o corpo vital ele não pode abandonar definitivamente o corpo denso, pois isto produziria a morte aqui no mundo físico. Há exercícios respiratórios que são praticados indiscriminadamente e que tendem a desconectar algum ou alguns dos éteres do corpo vital da sua posição relativa no corpo denso. E dessa maneira, em alguns casos, as conexões entre os centros dos sentidos etéreos e as células cerebrais se rompem ou se estiram, resultando na insanidade em seus inúmeros graus. Em outros casos, a desconexão se verifica entre os éteres químicos e de vida. E como o éter de vida é o material básico da assimilação e a avenida para a especialização da energia solar, essa ruptura produz a tuberculose. E é unicamente mediante os exercícios apropriados, indicados pela filosofia Rosa Cruz, é que será possível proceder com a devida separação dos éteres sem causar danos no corpo denso. Como já vimos, podemos dividir os éteres do corpo vital em dois grupos. O éter luminoso e o éter refletor são os éteres superiores. O éter químico e o éter de vida são os éteres inferiores. Então, o que podemos chamar de corpo-alma são os éteres superiores, isto é, eles são os dois éteres que são mais receptivos ao toque do espírito, do que se acha a parte formada pelos dois éteres inferiores, que é o éter químico e o éter de vida. O corpo-alma, ele é responsável por tudo o que faz do ser humano ser um ser humano. Nossas observações, nossas aspirações, nosso caráter e etc. são devidos ao trabalho do espírito nesses dois éteres superiores.
que se tornam mais ou menos luminosos de acordo com o nosso grau de desenvolvimento espiritual. Da mesma maneira que o corpo denso assimila partículas de alimento e assim adquire densidade, os dois éteres superiores assimilam o nosso bem-agir durante a vida e assim crescem também em volume e intensidade. De acordo com os nossos feitos nessa vida atual nossa, aumentamos ou diminuímos desse modo a bagagem que trouxemos ao nascer. Como necessidade, mas não suficiente, pratiquemos diariamente os exercícios noturnos de retrospecção e o matutino de concentração, que será mais detalhado nas próximas reuniões. Apliquemos também diariamente a persistência, a devoção, a observação e o discernimento. Esses bons hábitos são os meios de realização para construir o corpo-alma, pois é por esses meios que o corpo vital é sensibilizado. Pela persistência e devoção, os éteres químico e de vida tornam-se capazes de tomar conta das funções vitais. No corpo denso, durante o sono, quando acontece a separação entre esses dois éteres inferiores e os dois superiores, que são os éteres luminoso e refletor. E quando esses dois éteres superiores estiverem suficientemente espiritualizados pelo empenho dos exercícios esotéricos, do viver uma vida plena como auxiliar visível, consciente e da conservação da força sexual criadora, dentro do discípulo, a simples fórmula dada pelo mestre o capacitará a fazê-lo sair com o seu corpo-alma, seu corpo de desejos e sua mente de acordo com a sua vontade. Ele estará, então, equipado com um veículo de percepção sensorial e de memória. Qualquer que seja o conhecimento que ele possua no mundo material, vai então estar disponível nos mundos espirituais. E ele trará de volta ao cérebro físico as memórias de sua experiência quando fora do seu corpo dentro. Qual é o alimento do corpo-alma? Esse trabalho, ele precisa ser um trabalho constante, precisa ser repetitivo, aplicando sempre o serviço amoroso e desinteressado, focando na divina essência do irmão e da irmã que estão ao seu lado, e faz parte do seu cotidiano, seja ele ou seja ela, quem for. Portanto, cada vez que prestamos serviço a alguém de um modo único, que é amorosa e desinteressadamente, considerando a divina essência nele oculta, nós aumentamos o brilho do nosso corpo-alma. Agora, qualquer outro tipo de serviço que não seja desse modo único, não acrescentará uma única chispa luminosa no nosso corpo-alma, podendo, inclusive, sim, acrescentar mais um peso no nosso corpo de pecado. E de que maneira nós podemos fazer isso? Aplicando os ensinamentos cristãos Rosa Cruzes no nosso dia a dia assiduamente, persistentemente e também por meio do nosso exemplo. E é muito importante. Nossos vícios, nossos defeitos em bons hábitos. E por meio da nossa persistência e atenção, um dia transformaremos eles em virtudes. Tanto na utilização de nossas qualidades positivas, tanto em nossos pensamentos como nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, desejos, nas nossas palavras, nos nossos atos, nas nossas ações e obras. E contrariamente resistindo em utilizar as nossas qualidades negativas dessas maneiras.
onde descubro quais são as reais qualidades positivas e negativas que possuo. Só há um jeito atualmente e seguro de se fazer. É você estudar a astrologia Rosacruz e levantar o seu horóscopo. Não há outra maneira mais segura e certeza atualmente disponível. Isto é, se você realmente quer saber. Se não, use a comparação, a referência, o achômetro ou a opinião dos demais. Afinal, de ilusão também a gente se vive. Fazendo aquilo que precisa ser feito e não aquilo que queremos fazer. E olha, pasme, nós sabemos o que é preciso ser feito e o que nós queremos fazer, independente se precisa ou não, não é? Só o fato do seu corpo de desejo mandar na mente já demonstra essa realidade. Isso é muito difícil, gente, é o que a gente precisa controlar. Outro, buscando e propagando o bem em tudo o que pensamos, sentimos, vemos e fazemos. Entendendo aqui o conceito de bem como relativo, ou seja, é aquilo que entendemos como bem naquele momento, pois já sabemos que a nossa tabela de valores do que é bem e do que não é, muda na nossa vida. Assim, tenha disposição e haja sinceramente naquilo que você entende do que é bom, do que é bem. Fica aqui uma dica. Pratiquemos todos os dias o exercício de retrospecção noturna e o exercício de concentração matinal, pois do contrário, serão improdutivos os resultados se não forem acompanhados por atos de amor, uma vez que o amor será a nota-chave da era aquariana que se aproxima, assim como a lei é nosso segmento, é nossa norma. É por isso que os ensinamentos da sabedoria ocidental afirmam que todo desenvolvimento místico tem início no corpo vital. E mais uma pergunta. Em qual período o corpo vital alcançará a perfeição? Eu acho que o período de Júpiter, né, Rocha? Isto. A evolução do corpo vital e do espírito de vida, do qual é uma contraparte, teve seu início no segundo período ou período solar, dos 7 grandes dias de manifestação. Desde então, tem sido reconstruído e atingirá a perfeição no período de Júpiter. No estágio futuro, a humanidade não mais terá necessidade desse veículo, mesmo assim, sua quintessência será retirada. É o que a gente vai ver depois. Ô, Ângela, lembrando então que é no final do período de Júpiter. É, no final do período de Júpiter. Vamos agora ao nosso corpo de desejos. O corpo de desejos, ele ainda está completamente desorganizado. Ele não tem sistemas, não tem órgãos e não tem glândulas. Não se desenvolveu ainda o suficiente para ter esse alto nível de organização, como nós vemos aí no corpo denso e no corpo vital. E nós temos a capacidade de construir o nosso corpo de desejos, porque somos possuidores do átomo semente do corpo de desejos, que se situa na posição referencial do fígado do nosso corpo denso. O corpo de desejos tem um formato ovoide, enquanto estamos aqui de nascido. O corpo denso e o corpo vital ficam no centro desse ovoide. Atualmente, a composição do corpo de desejo da grande maioria dos seres humanos é formado por matéria das regiões inferiores e superiores do mundo do desejo. E, graças a ele, nós temos nossos desejos, nossos sentimentos e nossas emoções. O corpo de desejos do ser humano é seu veículo do sentimento, das aspirações, das vontades e das emoções.
Ele é responsável por suas ações vivenciadas em movimentos livres. Se controlado, faz com que o corpo faça todas as coisas desnecessárias e indignas, tão prejudiciais ao crescimento da alma. Enquanto estamos aqui acordados, a constante guerra entre o corpo de desejo, que é destruindo o corpo dentro, através das emoções que consomem muita energia, e o corpo vital, reconstruindo o corpo dentro, através da revitalização, é que produz a nossa consciência na região do mundo físico, que a gente chama aqui de consciência de vigília. Uma característica da matéria de desejo é que ela está sempre em movimento constante. Como o nosso corpo de desejos é formado por vórtices giratórios ou centros sensoriais, e na maioria das pessoas ainda não passam de redemoinhos ou remoinhos, é necessário sabermos sobre o desenvolvimento desses vórtices. Então, para as pessoas que cuidam da parte espiritual de uma maneira especialmente cristã, sejam via o seu lado ocultista ou sejam pelo lado místico, esses vórtices giram na direção do ponteiro de um relógio analógico. E aí sim, são vórtices que giram rapidíssimo para se constituírem em centros de percepção ou centros de sentidos no mundo do desejo. São os clarividentes voluntários e adequadamente treinados. Clarividente involuntário. Esses vórtices desenvolvidos em linhas impróprias e negativas movimentam-se da direita para a esquerda ou ao contrário dos ponteiros de um relógio analógico. Para a maioria das pessoas, é impossível distinguir entre os dois, mas existe uma regra infalível que pode ser seguida por qualquer pessoa. Nenhum vidente verdadeiramente desenvolvido jamais irá exercer essa faculdade por dinheiro ou algo equivalente. Nem irá usá-la para satisfazer curiosidade, mas somente para ajudar a humanidade. O maior centro sensorial ele fica no vórtice da posição referencial do nosso corpo denso, onde está o nosso fígado. E deste vórtice principal do fígado sai um fluxo contínuo que se irradia para a periferia deste corpo ovoide, retornando ao centro por meio de muitos outros vórtices. O corpo de desejo, ele se estende por cerca de 33 a 43 centímetros, além do nosso corpo denso. Continuando, os vórtices são os meios de percepção do mundo do desejo. E é através dele que podemos funcionar conscientemente neste mundo. Com métodos positivos, nós podemos desenvolver essa consciência. Mas para que isso aconteça, há a necessidade de despertar os centros sensoriais. E como podemos trabalhar sobre nossos corpos quando estamos dormindo? Hoje, a maioria de nós não conseguimos nos livrar das impressões externas e trabalhar livremente sobre nós mesmos enquanto estamos nas horas de vigília. Porque nós temos um corpo denso e um corpo vital organizado, mas nós não temos um corpo de desejos e uma mente organizada. E, portanto, esses dois são inúteis enquanto ligados ao corpo dentro. Quando se apresenta essa oportunidade, porque o corpo denso perde a consciência do mundo externo e o ego fica fora de seus corpos, se o ser humano tiver que agir sobre os seus veículos, precisa ser quando esteja alheio ao mundo externo.
como no sono. Contanto, espírito permaneça dentro e no pleno controle de suas faculdades, como sucede nas horas de vigília quando estamos aqui. Nesse estudo, temos que ver duas vertentes. Se durante o dia nós causamos muita confusão em nossos veículos, como já foi falado, comendo demasiadamente, ingerindo bebidas alcoólicas, vivenciando o medo, a paixão desenfreada, a cabeça quente. Quando chega a noite, o nosso trabalho, o trabalho executado pelo corpo vital e de desejo, utilizará de muito tempo para a restauração. E muitas vezes não restaurando por completo. Assim, não sobra tempo livre para nenhum trabalho fora do corpo. Agora, quando controlamos nossa força sexual, nosso gênio, e cultivamos uma disposição serena, causando assim menor desequilíbrio nos nossos veículos durante as horas de vigília, certamente menor tempo será necessário para a restauração durante o sono. Desta forma, passa a ser possível deixar o corpo denso por longos períodos durante as horas de sono e funcionar nos mundos internos em seus veículos superiores. Falamos anteriormente que o espírito precisa estar em pleno controle de suas faculdades para funcionar nos planos internos depois de restaurar o corpo denso. Buscar esse controle, existe o exercício matutino chamado concentração. Esse exercício de concentração, ele deve ser realizado de manhã, imediatamente depois de despertarmos. Aqui no conceito, nessa lição, nós tivemos a oportunidade, quem já teve a oportunidade de ler essa parte que a gente está falando aqui, nós temos um exemplo lá de quando experimentamos esse estado, em que ficamos absorvidos na leitura de algum livro, em nossa consciência de vigília, que nos prende a atenção. E com isso, nós perdemos toda a noção do ambiente que nos rodeia. Ao atingir esse estado, nossos sentidos ficam inativos, comparados na mesma condição de sono profundo, apesar do espírito estar consciente no corpo dentro. Por isso, não se deve levantar para abrir janelas, ir ao banheiro e nem fazer nenhum ato desnecessário. A posição do corpo tem que ser confortável ao despertar, deve relaxar imediatamente e começar a se concentrar. Veja que esses cuidados, eles são muito importantes, pois no momento de despertar, acabamos de retornar do mundo do desejo. E nessa ocasião, é muito mais fácil retomar o contato consciente com esse mundo do que em qualquer outro momento do nosso dia a dia. Lembremos que durante o sono, as correntes do corpo de desejo, elas fluem, e que seus vórtices giram e se movimentam numa enorme velocidade. Mas, logo que penetra no corpo denso, suas correntes e vórtices são quase paralisados pela matéria densa e pelas correntes nervosas do corpo vital, que transmitem as mensagens do e para o cérebro. O objetivo desse exercício é manter o corpo denso no mesmo grau de inércia e insensibilidade que experimenta durante o sono, embora o espírito no interior ele esteja perfeitamente desperto, alerta e consciente. Estabelecemos desse modo, então, a condição necessária para os centros de percepção do corpo de desejo poderem começar a girar dentro do corpo dentro. Ficar tão absorvidos na ideia sobre o qual se concentra, excluir todo o resto.
Muitos têm dúvida quanto ao assunto da concentração, que pode ser qualquer ideal sublime e elevado, mas deve ser preferencialmente de tal natureza que faça com que o aspirante se afaste das coisas comuns dos sentidos, além do tempo e do espaço. O que indica são os 5 primeiros versículos, do primeiro capítulo do Evangelho segundo São João. Fazendo esse exercício dia após dia, ininterruptamente, todas as manhãs, com o tempo, o aspirante terá uma maravilhosa percepção do princípio do nosso universo e do método da criação, desde o período de Saturno, Uma compreensão muito além do que se poderia obter através dos livros. Assim, o aspirante à vida superior cultiva a faculdade de absorver-se à vontade em qualquer assunto que escolha, ou melhor, geralmente não num assunto, mas num simples objeto que ele mesmo imagina. Desta maneira, quando alcança a condição apropriada ou o ponto de absorção, quando seus sentidos ficam completamente cerrados, ele concentra seus pensamentos sobre os diferentes centros sensoriais do corpo de desejos e aí estes começam a girar. E quando o aspirante atingir esse ponto de absorção, como é no caso da leitura do livro, e conseguindo fazer a separação entre as partes superiores e inferiores do corpo vital, poderá se ver fora do corpo denso. Com isso, o aspirante estará liberto da sua casa-prisão e então poderá ir e vir, funcionando à vontade, tanto nos mundos internos como no mundo físico, para ajudar quem precise com a aquisição da sua clarividência voluntária. Vale ressaltar que essa separação, ela não se efetua por um passo de mágica, mas sim por um ato de vontade. Se bem que a maneira como se há de dirigir a vontade, de qualquer maneira, ela será individual para cada um e só poderá ser indicada por um instrutor competente. Nós sabemos que Max Heider, ele era dotado dessa visão espiritual e podia utilizar das ferramentas de pesquisas internas para ajudar quem precisava. Esse diagrama, o globo D, que é o período de Vênus, acha-se localizado no mundo do desejo. Aqui, nem um corpo denso, nem um corpo vital será usado como um instrumento de consciência, uma vez que quando chegarmos ao período de Vênus, as essências do perfeito corpo denso e do corpo vital estarão incorporadas no corpo de desejos, e assim tornará um veículo de qualidade transcendente, maravilhosamente adaptado e tão sensível ao menor desejo do espírito interno, que em nossas limitações atuais ultrapassa os limites da nossa concepção. Quando esse estágio for atingido, todos nós teremos o poder de funcionar no corpo de desejos, como agora fazemos no nosso corpo denso, que é o mais antigo e o mais bem organizado dos corpos do ser humano, sendo que o corpo de desejo atualmente é o mais novo deles, pois a mente ainda está em seu estado mineral. Porém, no período de Vulcano, a eficiência e a essência do corpo de desejo, junto com as essências do corpo denso vital, serão adicionadas ao corpo mental, que se tornará o mais elevado dos veículos do ser humano, contendo dentro de si a quintessência de tudo o que for de melhor, de todos os veículos. A fortaleza do corpo de desejo, ela está nos músculos e no sistema nervoso cérebro-espinhal. A energia despendida por uma pessoa quando está trabalhando agitadamente ou irritadamente é um exemplo disso.
Nesses momentos, o sistema muscular está todo tenso e não há trabalho mais exaustivo que um ataque de mau humor. Às vezes, deixa o corpo prostrado por semanas e há necessidade de melhorar o corpo de desejos, controlando o humor e assim poupando o corpo denso do sofrimento resultante de uma ação desgovernada do corpo de desejo. Do ponto de vista oculto, toda consciência no mundo físico é o resultado da constante guerra entre o corpo de desejos e o corpo vital. Nas suas atividades, esse corpo está constantemente destruindo o tecido construído pelo corpo vital. E a guerra entre esses dois veículos causa o que chamamos de consciência no mundo físico. As forças etéreas do corpo vital agem de tal forma que converte o máximo do alimento em sangue, e esta é a maior função do corpo vital. Ao período, o corpo de desejos alcançará a perfeição. No final do período de Vênus. Isso mesmo. Será iniciado no lunar, será reconstruído no período teral e será modificado no período de Júpiter, alcançando a perfeição no final do período de Vênus. Vamos agora falar um pouquinho da nossa mente. Lembrando que nós temos a capacidade de construir a mente, porque nós somos possuidores do átomo semente da mente, que se situa na posição referencial do meio do sinus frontal no nosso corpo denso. Não é correto falarmos em corpo mental, pois somente quem o tem são os nossos irmãos e irmãs mais elevados espiritualmente. E na fraternidade Rosa Cruz, nós conhecemos como adeptos e irmãos maiores. A mente é a nossa última aquisição como germe para desenvolvermos um corpo e aprendermos a utilizá-la. Por isso ainda é um veículo e não um corpo. O veículo mente está no seu primeiro estágio de evolução. Portanto, a mente é uma nuvem disposta principalmente em nossa cabeça. Através dela, que trabalhamos sobre os nossos corpos, transmitindo para nosso cérebro os pensamentos e ideias que tivemos. Por ainda não ser um corpo, não está organizada, também não tem sistema, nem órgãos, nem glândulas. Formada por matéria das regiões inferiores e superiores do mundo do pensamento. E é graças a ela que podemos formar as nossas ideias e os nossos pensamentos, a fim de nos expressarmos nesse mundo físico. E para expressarmos aqui, podemos escolher. Se colocamos o pensamento em ação, podemos mobilizar a matéria etérica via o nosso corpo vital, ou matéria de desejos, via o nosso corpo de desejos, e ou matéria física via os nossos órgãos, que são sistemas do organismo, sangue do nosso corpo denso. Ou ainda, podemos armazenar na nossa memória, mobilizando matéria etérica via nosso corpo vital e matéria de desejos via nosso corpo de desejos. Se nós não tivéssemos a mente, nós poderíamos pensar? Certamente que sim, poderíamos pensar, nós poderíamos criar ideias, tirar conclusões. O único senão neste caso é que nós não conseguiríamos transmitir isso para o nosso corpo denso, nosso corpo vital e o nosso corpo de desejo. Ficaria somente no campo do pensamento, com a vontade de fazer, mas sem as devidas ferramentas para aplicar. Dessas imagens mentais, nós tiramos nossas conclusões na substância da região do pensamento abstrato. Essas conclusões são as ideias. Sem forma concreta, suas ideias existem apenas como ideias. Mas, pelo poder da vontade, conseguimos projetar uma ideia através da mente,
onde ela toma uma forma concreta, como um pensamento forma, envolto em matéria da região do pensamento concreto. Sabemos que é através da mente que podemos atuar nos nossos corpos, enquanto egos. Então, se damos o nome de personalidade ao conjunto corpo denso, corpo vital e corpo de desejos, e damos o nome de ego ao conjunto espírito humano, espírito divino, então a mente que faz o elo entre nossos veículos superiores, que é o espírito divino de vida e humano, que compõe, neste caso, o tríplice espírito, e os inferiores, que é o corpo denso, corpo vital e de desejos, ele vai compor o tríplice corpo. A mente, então, é, portanto, a união entre a personalidade e o ego. E é por meio dela que nós, ego, dirigimos os nossos corpos atualmente. Sem ela, não tem como dirigi-los e expressá-los no mundo físico. É a mente que transmite a nossa vontade para colocar em ação os nossos corpos, e é por ela que pedimos a oração, na oração do Pai Nosso, os livrai-nos do mal. Aprendemos aqui na Fraternidade Rosa Cruz que o nosso veículo mente, importantíssimo nessa fase da nossa evolução, ele tem uma parte que utilizamos cotidianamente, muito ligado ao desejo, que é o corpo de desejo. É o que nós chamamos de mente concreta, ou também conhecido como mente inferior. As razões para tal advêm do momento em que começamos a desenvolver a mente. Momento em que o desejo está nessa parte, é algo fortíssimo no nosso cotidiano. Só que existe uma outra parte da mente, né, que nós chamamos de mente abstrata ou mente superior. E é através dessa mente abstrata que nós vamos notar que todos os nossos pensamentos são carregados pelos desejos, o que os torna sempre tendenciosos, limitados e nos causa muito sofrimento. Essa mente é o que chamamos de paráclito. Na Bíblia, a designação é atribuída ao Espírito Santo, que é o intercessor ou consolador. Existem várias coisas, né, ou vários caminhos que nos ajudam a desenvolver a mente abstrata. Algumas delas a gente pode relacionar aqui, que é a prática da matemática, da astrologia espiritual e da boa música. A mente abstrata, ela fica além da influência do sentimento, dirigindo-se para o alto, rumo aos reinos espirituais e à libertação. Por isso que para muitos de nós, desejosos de viver nossos sentimentos, né, a matemática é árida e muitas vezes ela é sem interesse. Uma mente capaz de compreender a matemática coloca-se acima da mentalidade comum e é capaz de elevar-se ao mundo do pensamento na região abstrata, porque ela não está presa ao mundo do sentimento e do desejo. Quanto mais nos acostumarmos a pensar em termos dos mundos espirituais, tanto mais facilmente poderemos sobrepor-nos à ilusão que nos rodeiam nessa existência concreta, onde os sentimentos gêmeos de indiferença e interesse obscurecem a verdade e nos sugestionam, assim como a refração de luz dos raios luminosos através da atmosfera da Terra nos dá uma ideia errônea sobre a posição ocupada pelo luminar que os emite. O fato da nossa mente ainda estar no estágio mineral é impossível trabalharmos com a vida. Não conseguimos ainda vitalizar a forma. Outro ponto que veremos sobre a mente
é o alimento que nutre o nosso espírito, que são as almas. Durante a evolução, as hierarquias criadoras nos ajudaram a despertar a atividade do tríplice espírito, o ego, para construir o tríplice corpo e adquirir a ligação da mente. Agora devemos trabalhar por nossa própria salvação para a evolução, dependente do crescimento da alma, isto é da transformação dos corpos em alma. Portanto, os nossos corpos são somente instrumentos, né? São veículos que nós construímos e vamos usar e depois vamos descartar quando mais nos serve. Assim, o objetivo de trabalharmos sobre os nossos corpos através da mente é retirar deles as lições que aprendemos. Do corpo denso, nós vamos retirar todas as nossas ações corretas, honestas e sinceras. Do corpo vital, nós vamos retirar toda a memória das ações corretas praticadas e todos os bons hábitos formados. Do corpo de desejo, nós vamos retirar todos os desejos, sentimentos e emoções de fé, de altruísmo, filantropia, serviço e amor. A alma é, por assim dizer, a quinta essência, o poder ou a força dos corpos. Quando um corpo foi completamente construído e alcançou a perfeição através dos diversos estados de consciências e períodos, a alma é extraída dele e absorvida pelo aspecto do espírito que gerou o corpo. Vamos ver agora, então, todo o trabalho feito nos nossos corpos para extrair as almas. Todo o trabalho feito pelo Espírito Divino no corpo denso, que se chamamos de alma consciente, submerge-se ou é absorvida no Espírito Divino, será absorvido no Espírito Divino na sétima revolução do período de Júpiter, porque o corpo denso é a sua emanação material. A alma consciente, ela cresce pela ação, pelos impactos externos e pela experiência. O trabalho feito pelo espírito de vida no corpo vital se converte em alma intelectual, que edifica o espírito de vida, que edificará na sexta revolução do período de Vênus, porque esse aspecto do tríplice espírito tem a sua contraparte no corpo vital. A alma intelectual é um mediador entre as outras duas e cresce pelos elevados pensamentos e pelo exercício da memória, ligando as experiências passadas às presentes e os sentimentos que são engendrados por ela. É também um mediador, né? Como eu já disse, entre essas duas almas. Todo o trabalho feito pelo espírito humano no corpo de desejos, ele fica transmutada em alma emocional e, por fim, é assimilada pelo espírito humano na quinta revolução do período de Vulcano, cujo veículo especial é o corpo de desejos. A alma emocional, ela cresce pelos sentimentos e emoções gerados pelas ações e pelas experiências. Por isso que nós, que somos espíritos, devemos persistir sempre e estamos constantemente aprendendo a construir corpos melhores, mais eficientes e mais úteis para utilizarmos no futuro renascimento. A pergunta: em qual período o veículo mente se tornará corpo mental? E em qual período alcançará a perfeição? Eu acho que é de Vênus primeiro, depois de Vulcano. Tinha. Eu só dei uma pincelada aqui. Quando a mente se tornar corpo mental, nós seremos capazes, no período de Júpiter, tá? Nós seremos capazes de trabalhar com um nível de vida que viverão e crescerão, semelhante ao atual estágio das plantas.
Lá no período de Vênus, sim, o nosso corpo mental terá adquirido um certo grau de sentimento e então poderemos criar um nível de vida num estágio mais elevado. Seres que vivem, crescem e sentem, semelhante ao estágio animal de hoje. Isso sim, no período de Vulcano, o corpo mental chegará ao seu estágio mais desenvolvido no final. E poderemos criar seres também que vivem, crescem, sentem e pensam. Faremos isso com o material da região do pensamento concreto. Sempre é no final do período, né? Sempre é no final do período. Ó, eu deixei aqui, eu fiz questão de colocar esse link, né, onde estão os nossos estudos, nossas publicações de vídeos, porque quando nós falamos aqui, né, nós ganhamos os germes de cada um dos veículos e onde eles estão localizados, tá? Dentro lá de um desses vídeos, tem um que fala sobre o cordão prateado e os átomos sementes, tá? E eles explicam certinho onde estão localizados e ilustra isso com uma imagem, tá? Se alguém tiver algum interesse em saber a localização exata dos nossos átomos sementes, é só entrar lá e bem no final procurar. Assim, terminamos mais uma apresentação e ouviremos a oração Rosa Cruz. E deixo aqui o meu agradecimento a todos, desejando que as rosas floresçam em vossa cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão um modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima a essa inefável presença para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Quase que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem e, com todo o nosso poder, possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Assim seja.